Fala galera, muito boa noite, começando mais um programa aqui na sua noite de quinta-feira, trazendo muito entretenimento, muito bate-papo, e hoje eu estou aqui acompanhado da presença ilustre do meu grande amigo Eduardo Mota. Mota, boa noite para você, me perdoe pela minha ausência de educação a todos os amigos que nos acompanham. Estou aqui com ele. Boa noite, Mota. Como é que tá? Boa noite, Israel. Boa noite a todos os internautas. Estamos aqui para mais um bate-papo, para mais um aprendizado. Hoje o tema vai ser maravilhoso com a nossa convidada que você já vai apresentar. Eu acredito que vamos aprender muito aqui com a nossa professora, pedagoga. Tem um vasto currículo aqui que ela vai apresentar. Sim, galera. Antes de mais nada, eu já gostaria de pedir, quase que implorando, para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos acompanhar nas nossas redes sociais. Eu estou aqui pedindo de verdade, nem que seja por pena, mas se inscreva no nosso canal. E agora apresentando a nossa grande convidada, a estrela desta noite, a nossa amiga e querida Miriam Paz. Quem é Miriam Paz? Já vou dar aqui o currículo da nossa grande amiga aqui, que é graduada em Letras, Literatura, pós em Gestão Pública e professora do município do Rio e ex-secretária de Educação do município de Japeri. Miriam, muito boa noite, tá, para você. Seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast, Cara a Cara com o Israel. Os portas estão sempre abertos para você quando quiser nos solicitar. As portas aqui estão abertas. As portas dos microfones também. Boa noite, Israel, boa noite, Eduardo Mota. É um prazer estar aqui nessa noite. Tenho certeza que será uma noite de aprendizado para mim também. Eu vou aprender muito aqui com os temas que serão abordados. A educação é sempre um processo de construção, né? Está sempre em processo. Tem muita coisa ainda nessa caminhada. Eu espero que nessa noite nós possamos contribuir um pouquinho com essa nossa história, com a nossa vivência, com nossos projetos, não só para Japeri, que é o meu foco, mas também para toda a comunidade da nossa Baixada, do nosso Brasil, dos nossos internautas. Até porque por falar da Baixada e do nosso Brasil, você trabalha há bastante tempo no Rio, é isso? Eu trabalho no Rio desde 1995, mas na época eu também cheguei a trabalhar em Japeri. Depois eu pedi exoneração e fiquei só no Rio. Estou trabalhando lá no Rio, mais precisamente ali... Então, eu trabalhei primeiro na Mangueira, no buraco quente da Mangueira. Foi um aprendizado muito grande trabalhar lá. Depois eu voltei aqui para Sexta CRE, né, que é o território ali de Guadalupe, Acari, Costa Barro, Fazenda Botafogo, Chapadão, Pedreira. Só enfim. Área nobre, né, do Rio de Janeiro. Anchieta, Ricardo. São áreas que a gente precisa de uma atenção maior, mas também tem muita gente boa lá. Não, eu não duvido. Para quem não sabe, sou cria da Zona Norte, tá? Sou cria da Zona Norte. Nosso querido Rio de Janeiro, sou cria de Bom Sucesso, falo isso sempre com muito orgulho. Onde eu vou, costumo falar as nossas origens, igual o Kunta Kinte, né? Não negou nunca as suas origens. Então eu, de forma alguma, iria negar de onde eu sou, com muito orgulho. Eu levo... Querido, eu também sou da Zona Oeste. Eu nasci em Realengo e aos 5 anos me mudei para Japeri. Na verdade, eu nasci no Rio, né? Na Zona Oeste também. Comecei lá, né? Até os 5 anos. Depois meus pais se mudaram para Japeri e a gente construiu essa história lá em Japeri. O sul fluminense aqui é um outro. Como a minha origem? A minha origem é aqui em Queimados. Nasci aqui em 15 de janeiro de 1969 na Casa de Saúde Bom Pastor. Caramba, Só aqui, Minhoca da Terra, pô. Caiçara. Eu já tô sendo aqui hostilizado pela galera Caiçara, aqui. Minhoca da Terra. Tem os outros ali atrás falando ali, ó, eu também. Mas é isso aí. Tá atento. O pessoal da não para. Estamos aqui e vamos continuar, porque felizmente o quê? Felizmente, nós
Miriam, somos cariocas. Cariocas, mas também carrego com muito orgulho o meu município. Assim como ela carrega Japeri, eu acredito nisso. Com certeza. Tenho um total amor, carinho, até porque eu vim pra cá com 12 anos, acredita nisso, Clóvis? Com 12 anos de idade, eu vim aqui. E neste município, me foram abertas muitas portas com muitas oportunidades. Oportunidades essas que eu não tive no município onde eu fui cria, onde eu nasci, fui criado. Mas aqui em Queimados é um município onde que eu tenho muita gratidão. As pessoas, a Deus em primeiro lugar, e as pessoas por ter feito parte da minha vida, da minha história, como tem sido até hoje. E por falar minha história, estamos aqui com uma professora e ex-secretária de Educação no município de Japeri. Sim. No período de 2009 a 2011. Quais foram os maiores desafios enfrentados à frente da Secretaria de Educação no município de Japeri? Então, quando nós assumimos a Secretaria de Educação de Japeri, a gente enfrentou, entre outras dificuldades, o convencimento de uma política pública séria para se trabalhar. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta como gestor é convencer, porque quando você consegue convencer, essa pessoa vai fazer adesão a isso, né? Vai ter aquele comprometimento e convencer todos esses atores da educação, porque a gente não se resume a uma sala de aula, a gente tem o porteiro, a gente tem a merendeira, todos nós somos parte dessa educação, somos educadores. E um dos maiores desafios era, primeiro, sanar a deficiência em alfabetização que nós tínhamos lá. Né? A educação não era uma educação que estava à frente ou que atendia as necessidades dos nossos educandos, né, dentro do contexto social que nós tínhamos. Nós estamos em baixo IDEB. A gente também não tinha escolas com espaço suficiente, a gente não tinha materiais pedagógicos. Então, assim, tinha muita coisa assim, envelhecida, estragada, né? Na verdade, eu comecei em Japeri... Muitas coisas obsoletas ali, né? Eu comecei em Japeri em 2005, quando fui diretora da Escola Municipal Santa Terezinha, né? 2 anos depois, eu fui convidada para ser diretora de ensino, porque a melhor escola no IDEB de 1ª a 4ª série, né, do 1º ao 5º ano, seria a Escola Municipal Santa Terezinha. Então, a gente já desenvolveu um trabalho ali, sério, né, pedagógico, que acabou dando um bom resultado no IDEB, e no ano seguinte eu fui convidada para ser a diretora de ensino no gestão anterior. Depois é que eu fui convidada para ser secretária de Educação. Então, sim, além do convencimento, além das reformas, além de material pedagógico, a gente tinha todo esse trabalho com a comunidade escolar, dentro e fora da escola. Acreditar numa educação que vem há anos, né, sendo cada vez mais prejudicada, não atendendo às necessidades, os alunos não sabendo ler, a defasagem. Então, conquistar, primeiro, eu acho que foi o meu maior desafio, conquistar e reorganizar, para você poder convencer, para poder botar uma proposta pedagógica que realmente desse resultado. Então, o seu maior desafio à frente da Secretaria foi convencer. Mudanças. As mudanças nunca são assim, aceitas de primeiro. Então, eu acho que foi um papel que eu fiz. Eu fui para as escolas, eu fui para o centro de estudos, e a gente chegou a ganhar um prêmio Palma de Ouro pela Undime, que foi uma das 100 melhores propostas pedagógicas, né, do Brasil. Estávamos entre os 100 melhores propostas pedagógicas à época, de todos os municípios. E quando você chega num lugar, assim, o maior desafio é você ter pessoas que estejam também envolvidas nessa proposta. Porque quando você tem pessoas envolvidas, pessoas que querem a mudança, pessoas que acreditam na mudança, elas vão se empenhar. Elas vão, sabe, se esforçar o máximo. Então, esses educadores, sejam eles, qualquer um que faz parte desse cenário, eles precisavam entender toda essa proposta e precisavam dali, sim, aderir a ela, se convencer dela e tocar ela.
muitas vezes os gestores esquecem que os principais estão lá na ponta. Né? Então, às vezes a gente está numa Secretaria de Educação e não conhece o chão da escola. Então, conhecer essa escola, conhecer esses educadores, conhecer a dificuldade que eles enfrentam, até para implantar uma proposta pedagógica nova, você precisa conhecer as dificuldades que esses educadores vão ter quando isso começar. Então, a gente teve esse desafio, sim, a gente conseguiu essa mudança, os resultados foram, todas as escolas alcançaram a média do IDEB, 5 ultrapassaram, e a que a gente implantou turno único, ela subiu 9 pontos no IDEB. Eu acho que falando a grosso modo, de forma leiga, porque não sou dessa área, mas eu acho que haveria muito... Acontece isso com frequência. Aqui em Queimados não acontece, não. Vou dar um exemplo aqui de um país, um município... Bem distante. Lá na África. E o gestor, ele não tem... Um distrito da Dinamarca. Ele não tem muito tato com os profissionais da área, não dialoga com o sindicato. Então, acredito que isso seja... Um distanciamento, né? Muito grande para você atender às necessidades dos profissionais que estão ali. Você tem alguma visão que destoa disso? Eu acredito que a gente precisa dialogar com todo mundo, tá? Mas a gente precisa entender que o nosso aluno é o nosso cliente. Ele tem que ser atendido. Sim. Os objetivos com esse aluno têm que ser alcançados. Eu não posso atender simplesmente uma parte disso e o nosso aluno ser prejudicado. A prioridade sempre na educação será os nossos alunos. É para eles que nós estamos trabalhando, é para eles que nós nos formamos em profissionais da educação, para que esses alunos possam aprender e dali eles crescerem e alcançarem o mundo. Então, a prioridade sempre, vamos estar sempre conversando? Sim. Dialogar sempre possível? Sim. Mas a gente precisa entender que em alguns momentos o aluno tem e sempre será a prioridade dentro da educação. Ô, Mota, e por falar em prioridade de aluno para a educação, você ressaltou que implantou o xadrez em todas as escolas. Ou, se estiver errado, me corrija. Uhum. Você acha que isso interfere em relação ao IDEB e de que forma isso acontece? Então, quando a gente implantou o xadrez, a gente já vinha fazendo o estudo, desde que eu era diretora de ensino, e vinha para procurar os resultados disso. Primeiro foi implantado em 2 unidades, depois foi implantado em toda a rede. Tá? Isso também gerou que os nossos estagiários de normal pudessem participar disso, existia uma remuneração, enfim, existia toda uma proposta, um trabalho. O xadrez, ele desenvolve o raciocínio, a concentração. Inclusive, os alunos com TDAH, eles aumentam a concentração e também favorece o autista, porque ele tem regras claras, né, e fáceis de seguir. Então, com esse raciocínio lógico, ele seria um bom aluno de matemática, será um bom aluno de língua portuguesa. Ele desenvolve, mas o aluno ele tem que, olha só, ele tem que pensar, ele tem que ter a estratégia, ele tem que ter autonomia, ele tem que ter, às vezes, até quando está em equipe, aquela participação da equipe. Olha quanta coisa o xadrez trabalha nessa criança. E isso vai facilitar na matemática, isso vai facilitar em língua portuguesa, em outras áreas de compreensão. Porque ele tem que raciocinar, ele tem que pensar para fazer a próxima jogada. Ela pode ser fundamental para ele ganhar ou para ele perder num jogo de xadrez. Então, o xadrez, existem vários estudos sobre o xadrez e como ele contribui para o desenvolvimento de alunos dentro das salas de aula. Ele é mais uma ferramenta pedagógica. E foram os resultados que a gente tem de alunos indisciplinados que mudaram. Né? Nós fizemos um campeonato no EJA e o pior aluno de uma escola fez a seguinte declaração. Pior, entre aspas, né? Porque ele era muito levado. Ele ia para a escola para fazer bagunça. Eu ia, um rapaz de 17 anos, eu ia para a escola para fazer bagunça. Mas me ensinaram esse negócio de xadrez.
E eu aprendi a jogar xadrez e agora eu não quero outra coisa. E foi para lá com a equipe dele ganhou. Então, ver essas diferenças de comportamento, mudanças de comportamento, ele precisa seguir regras, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ter concentração, ele precisa pensar. Isso tudo contribui para que esse aluno, dentro da sala de aula, consiga compreender os textos, consiga resolver os problemas matemáticos. E assim esse aluno vai se dar bem também no IDEB, nas provas e no Enem, que é uma das coisas que as pessoas têm. A gente alfabetiza, o analfabetismo que ele não consegue, o funcional, né, que ele não consegue desenvolver o que lê. O que nós mais temos, o Brasil tem quase 1 milhão desse tipo de analfabetos, que ele sabe ler, mas ele não sabe interpretar. E isso é o que acontece no vestibular, na prova do Enem. A gente não prepara os nossos alunos desde o primeiro ano para que ele possa estar realizando com segurança e com conhecimento essas provas. Enquanto o Brasil tiver essas provas de seleção, nós temos que preparar nossas crianças para isso. Então, você entende com isso que o xadrez ele ajuda. Entende não? Você acabou de provar que o xadrez ele ajuda muito em relação a isso. Posso falar sobre o xadrez? Eu sou jogador de xadrez não praticante. Que show! Que seria um jogador de xadrez? Não jogo há muito tempo. Mas quando eu tinha o tempo de jogar o xadrez, de dedicar ao xadrez, o xadrez ele conseguiu desenvolver a minha perspectiva, porque você tem que fazer jogadas futuras. Se eu boto o cavalo para cá, a torre, o peão, a rainha, então você tem que pensar na jogada do teu adversário. Então, quando eu jogava xadrez, eu senti que eu desenvolvi a minha perspectiva. Legal. A minha perspectiva ficou bem aflorada, porque eu consigo, hoje eu trabalho com projetos, e eu não sou cadista, eu não sou engenheiro, mas eu trabalho com projeto. Eu dito como vai ser feito um projeto. Então, algumas pessoas, como é que você conseguiu pensar nisso? Eu falei, lá no passado, quando eu tinha tempo, eu jogava um xadrez, e o xadrez ele é muito dinâmico. Você tem que saber o que vai acontecer com a tua jogada, 2, 3 ou 4 jogadas à frente, para você ter sucesso, entendeu, Rael? Então o xadrez foi diferencial na minha vida. E isso é muito importante. Vou passar a jogar xadrez. Isso é muito importante porque, olha só, em todo momento ele diz que ele já tinha que pensar em jogadas lá na frente. Então, quando um aluno vê um texto, ele não vê só um texto, ele vai ver todo o contexto daquele texto. Quando ele vai resolver uma sentença matemática, ele vai pensando assim, pô, se fizer isso, vai dar mais, vai dar menos, entendeu? Então, ele vê todo esse contexto. Essa abertura, essa condição que o xadrez dá, favorece nos estudos. Eu sou a favor e sou a favor de implantar xadrez e que a gente possa estar desenvolvendo isso não só nas escolas da Baixada, mas também em várias outras escolas que possam funcionar. É importante, ele já provou isso, a gente já tem isso comprovado no município de Japeri, que o xadrez ele consegue desenvolver o raciocínio lógico, a concentração, a atenção, a visão do todo, para que esse aluno possa, sim, quando for analisar, ele analisar um todo e não fragmentado. Você também citou sobre as escolas em tempo integral. Você fez a implementação de uma. Uhum. Você acha que é possível implementar isso em toda a rede municipal? Então, vamos lá. Vamos dar, por exemplo, meu município base, que é a Japeri, né? Chegar em Japeri e dizer que vai implantar todas as escolas em turno único é impossível. Hoje é impossível. Isso tem que ser gradual. Porque quando você implanta o turno único, você não vai fazer só um depósito de crianças. Você tem uma contratação de profissionais, você tem que fazer um projeto. Então, isso tem que ser gradativo. Porque quando eu vou mexer numa escola, no turno único, se ele atendia 12 turmas, ele não vai atender mais 12 turmas, ele vai atender 6 turmas. E onde você vai colocar aquelas outras 6 turmas? Então, isso tem que ser todo um trabalho, né? A ideia é que aonde a gente que o tempo integral, ela possa, né, o turno único, ela possa ser uma escola que tenha complexo. Tem um prédio para a educação infantil, ela tem um prédio para o primeiro segmento e um prédio para o segundo segmento. A princípio, a gente teria que ampliar essas escolas, é uma ampliação de escolas. Para que isso não venha a ser tão
demorado, né? Porque até reformar escolas, até ampliar esse número de vagas, né? Porque eu vou reduzir uma escola de 12 turmas para 6. O ideal é que se criem projetos em contraturnos, envolvendo a tecnologia, né? Envolvendo essas áreas de reforço, tudo isso para que esse aluno possa retornar com interesse para a escola e a gente possa estar trabalhando ele nesse momento. Mas sem perder o foco de ir aos poucos e trabalhando. Pode ser sim, só não pode ser uma coisa do dia para a noite, é gradual. Tem uma estratégia para essa implementação? É gradual. Ela tem que ser gradual. Tem que começar com uma escola, porque você tem que te preparar tudo. É como eu acabei de dizer. Se tem 12 turmas, ela passa a ser turno único, ela passa a ser 6 turmas. A criança entra de manhã, só vai sair à tarde, com 5 refeições diárias. Ela tem 5 refeições diárias dentro dessa unidade escolar. Então, não dá para fazer assim de uma hora para outra. A gente precisa ter esses projetos em que a gente consiga trazer as crianças no contraturno, em algumas escolas que a gente possa acomodar, e aos poucos ir preparando as unidades escolares para poder atender isso. Hoje, nós não teríamos de dia para sumiu janeiro, fevereiro as crianças já começam o turno único. Não, possível. Atende que a gente tem que montar os projetos com as atividades. Essa escola de turno único que nós implantamos, ela tinha várias outras atividades desta classe, né? Desde o profissionalizante, também teatro, dança, tínhamos também reforço escolar, tudo era feito dentro daquela escola. E isso deu um bom resultado que a gente conseguiu subir 9 pontos. Isso chega a dar um frio na barriga. Rael. Né? Não só na barriga, mas dá um frio de forma geral aqui. Eu sei o que é estudar num colégio público com ensino profissionalizante, mudou a minha vida. Tá? Isso aí. Mudou a minha vida. 1981, 82, 83... eu estudei numa escola estadual no município de Valença, chamado Teodorico Fonseca. Detalhe, esse colégio era só para homens. Só estudava homens. Só homens. A gente tinha aula de 6h45 a meio-dia. E um dia por semana nós tínhamos o curso profissionalizante. Quando eu estudei na 5ª série, eu fiz o curso de gráfico. Que hoje essa profissão não existe mais, gráfico. O meu pai era gráfico, então eu fiz logo gráfico. Na 6ª série eu fiz marcenaria. Que bacana, cada Na ano 7ª série, serralheria. Aí depois eu voltei para Queimados, não fiz mais. Mas esse colégio não era turno único, mas ele já tinha o ensino profissionalizante, em que naquela cidade de Valença você já tinha várias gráficas, várias marcenarias, serralherias, e você já fazia um pequeno estágio uma vez por semana no convênio que existia. Então, a educação, eu classifico a educação como o maior vetor de transformação social na vida do indivíduo. Não tem outro. Ou nasce com talento para ser Mbappé, Ronaldinho Gaúcho, a Xuxa, por aí, ou através da educação. Ou estuda. Tá? E eu ainda tenho uma teoria pessoal que é o seguinte: 1% é dom de Deus e 99% é suor, é estudar mesmo, é disciplina para estudar. Então eu tinha muita dificuldade, na época de fazer concurso, aquilo tudo, eu tinha muita dificuldade em língua portuguesa, porque quando eu estudava, você tinha uma guerra dos gramáticos, Celso Cunha e Evanildo Bichara. Então, aquilo ali você aprendia com uma gramática e a outra dizia uma coisa diferente, e justamente as questões de concurso são as diferentes. Então, ali eu cheguei à seguinte conclusão: é ler, é interpretar e fazer tudo isso. Tá? A educação, eu continuo dizendo, a educação é o grande vetor de transformação social na vida de um ser humano. Concordo. Eu nasci com esse 1% de talento voltado para o futebol. Fiz uma grave lesão no meu joelho direito. Me inviabilizou de permanecer nos campos. Inclusive aqui no município, eu tive a oportunidade, eu acho que eu vou falar o clube aqui, todo mundo vai saber quem é. Parque Ipanema. Eu fiz muita raiva no Juan. Inclusive, um abraço. Mas voltando aqui para a parte séria da coisa, como secretária de educação, você tem alguma coisa que você conseguiu implementar, além dessas aqui?
você conseguiu fazer e falou, nossa, era uma ideia, acho que uma ideia no coletivo, porque eu acredito que, como secretária, você tinha ali a participação de outras pessoas da área. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com a relação ali com o pessoal que é da área, mas você conhece o chão da escola. Então, pelo que eu tô entendendo, a galera da área, elas têm esse... Posso chamar uma gíria, né? Conhece o chão da escola. É assim? E o pessoal fala? A gente conhece, a gente fala isso mesmo, quem conhece o chão da escola. Na verdade, eu fui secretária de Educação, mas antes disso, né, aos 12 anos, eu já dava reforço na minha casa. E já trabalhei com educação infantil, primeiro segmento, segundo segmento, turmas de projetos, que é aquelas turmas que não foram alfabetizadas no seu tempo. Estudei para ser alfabetizadora durante 10 anos. A Prefeitura do Rio investiu em mim durante 10 anos para que a gente pudesse ter uma qualificação adequada para fazer isso. Tive bons resultados. Também fiz curso no Helena Antipoff, que é uma referência em crianças portadoras de necessidades especiais. Tive o prazer e a honra de alfabetizar um aluno com necessidades especiais aos 15 anos de idade. Eu me sinto muito honrada com isso, porque a gente conseguiu mudar. Eu acho que quando a gente alfabetiza uma criança, quando ela aprende a ler, ainda mais com a tecnologia de hoje, a gente abre um mundo para ela. Sabe? Daqui a um tempo, esses alunos não vão precisar mais tanto, né, dessa orientação mais direta, porque se ela aprender a ler, ela vai embora. Ela aprende, ela vai buscando. O que nós, educadores, temos que ser são mediadores para que essa busca seja uma busca positiva, seja uma busca em que essa criança possa buscar conhecimentos para o seu crescimento. Então, conhecendo esse chão da escola, conhecendo essas necessidades da escola, quando você se torna secretária de educação, você começa a ver, de um outro lado, as dificuldades que você enfrentava. Né? Eu sou professora do Rio, apesar de eu ter trabalhado aqui um ano em Japeri, a professora do Rio. Tem situações que são bastante parecidas com a do meu município, mas eu fui para as escolas. Eu fui conhecer as escolas, conhecer as dificuldades, ouvir professor, ouvir diretor, né? Fui para centros de estudos. Então, quando você conhece esse chão da escola e as dificuldades dela, você vê que esses atores, eles precisam de uma motivação que às vezes é possível ser dada rapidamente. Tem umas que são a longo prazo, mas tem outras que são mais fáceis de serem realizadas. E às vezes o que falta é a escuta, é entender o que esses profissionais precisam hoje para fazer o seu trabalho. Às vezes faltam coisas simples, como de repente uma vassoura adequada, né? Um quadro, material suficiente, uma máquina de xerox, né? Porque às vezes falta uma xerox para ver. Hoje a gente tem mais tecnologia dentro da sala de aula e a gente tem que avançar nisso, né? Mas, assim, à época, faltava uma xerox, entendeu? Conversei com o professor, ninguém conseguia dobrar e ele decidiu, poxa, como é que eu vou fazer isso tudo se eu não tenho nem como... 50 minutos dentro da sala de aula. Pô, peraí, vem uma xerox, vamos resolver isso. Né? E dali a gente parte para a necessidade das escolas. Todas as escolas dali por diante receberam uma máquina de xerox. Porque a gente viu que é necessidade. Mas a gente precisa estar ouvindo esse professor, ouvindo esse diretor, para que a gente tenha o mínimo de condições para o professor trabalhar. Porque as pessoas pensam que é fácil, não é. Eu tenho 30, 40 cabeças diferentes, criadas de diferentes maneiras. E esse professor não tem nenhum recurso de apoio e nem formação para isso. Então, se você não tem a formação para trabalhar com um aluno na inclusão, como você vai trabalhar com esse aluno? Quem vai te orientar? Quem vai te dar esse suporte? Trabalhar com esses alunos, trabalhar com qualquer aluno, você precisa estar sempre em formação. A gente precisa estar trocando, e as trocas de professores nos centros de estudo são riquíssimas. É importante que cada escola, que cada diretor, que cada secretaria defenda o direito desse professor ter um momento de estudo, um momento de troca. Ele precisa ter formação, ele precisa ter um mínimo para trabalhar. Eu não costumo exigir de ninguém, cobrar de alguém resultados se você não dá um mínimo
para que esse aluno possa, para que esse professor, para que esse educador possa desenvolver o seu trabalho com perfeição, com qualidade. Muitos trabalham em alguns municípios de maneira escassa, sem nenhum material, sem nenhum suporte. Simplesmente querem que eles dêem resultados. O aluno não é do professor, o aluno é da escola, é um trabalho conjunto, é um trabalho de participação. Não há resultados quando se tem indivíduos independentes. Nós somos parte dessa formação de professores, de educadores, que precisam estarem atuando dentro das salas de aula para que possam estar fazendo um papel correto, ensinando corretamente. Agora, sem formação, sem orientação e sem uma rede de apoio... Precisa ter ali as condições mínimas para se trabalhar. Quem dera se a gente tivesse as condições máximas. Às vezes as pessoas não dão valor ao professor. Né? Às vezes ele acha que o professor está ali 4, 5 horas dentro de uma sala de aula, chegou e acabou. O professor não tem descanso de segunda a segunda. Um professor, ele busca, ele faz, agora com a internet, ele faz busca na internet, ele lê, ele tenta alcançar aquele aluno. É um trabalho que sai da sala de aula, que às vezes ele perde o domingo dele, ele perde a tarde dele para fazer o planejamento, para fazer a seu plano de aula, para que possa atingir o objetivo de ensinar aquele aluno. É muito maior do que 4 paredes. Rael, eu tenho aqui no meu drive de imagens da minha infância, as professoras levando aquelas pilhas de caderno para corrigir em casa. Né? Pilha de caderno e vai abraçada com o caderno. Ai, gente, eu levei para muito. Corrigir. Levei muito. Mas o meu grande choque que eu tive na minha vida sobre uma pessoa que não sabe ler, isso eu devia ter uns 17, 18 anos, não consigo assim identificar, foi quando uma pessoa no ponto de ônibus me pediu para ler o ônibus. Tá? E ela não sabia pegar o ônibus, porque não sabia ler. Aquilo foi um choque. Eu pensava que não existia. Naquela idade eu pensava que todo mundo sabia ler. Então aquilo foi um choque. Uma senhora falou assim: menino, quando passar o ônibus aqui, Sargento Roncalho, você faz o ponto para mim, que eu não sei. Porque onde eu moro, eu conheço os ônibus pela cor. Eu pego pela cor. E aqui eu estou indo na casa de uma parente minha aqui em Belfor Roxo, e eu não conheço a cor do ônibus, e eu não sei ler. Aquilo foi um choque. No momento não, mas depois eu fiquei pensando a importância da leitura. E agora você imagina, nos dias de hoje, você ainda pegou uma pessoa com uma certa idade, a escola não tinha tanto acesso à escola. Agora tu imagina alunos no 9º ano que não sabem escrever o seu nome. Você imagina crianças que poderiam estar hoje adquirindo o conhecimento através da internet, através dos conhecimentos que a internet pode oferecer, e esse aluno não pode, porque ele não sabe nem reconhecer o próprio nome. O que está deixando, nós estamos formando uma geração que não sabe ler, não sabe interpretar, não sabe nada. É isso que me desespera. É o pouco caso que fazemos com a vida das pessoas. Como ela não sabia pegar ônibus, onde vão parar nossas crianças? Que geração é essa? Que futuro tem? Não dá mais para não saber ler, não dá mais para não saber interpretar. Se a gente não fizer alguma coisa agora, que geração nós vamos ter? Fala para mim, qual pai de família que nós vamos ter? Como o que eu vejo hoje é que as pessoas estão desacreditando na educação. Antes, nossos pais, mesmo que não sabessem ler, meu pai sabia ler muito pouco, minha mãe muito pouco. Sabe, o básico. Mas todos os filhos delas são formados. Né? E a minha mãe sempre valorizou a educação. O que me preocupa hoje é que a educação está sendo tão desvalorizada que hoje, como você disse, ou se você tem o dom do Ronaldinho, da Xuxa, ou você estuda.
Não tem outro caminho. Mas alcançar a educação, alcançar esses alunos, alcançar que eles possam estar competindo de igual para igual com qualquer aluno de outro lugar, uma vaga de um concurso, um Enem, um vestibular. Cara, eu estou negando isso. Eu sempre falo que existem duas secretarias no município, no estado, no Brasil, que não podem nunca negligenciar os seus trabalhos. Uma delas é a saúde. Porque você só pode não ter uma outra chance, né? Você pode te levar à morte. E outra é a educação. Pode atrapalhar toda a sua vida, pode mudar a sua vida. Se você tiver educação, você muda. E se você não tiver, também muda. Porque o que tinha de planejado, o que tinha para ser alcançado, não pôde ser, porque o cara não sabe ler, o cara não tem oportunidade. Chegar no 9º ano, gente, isso é, sinceramente, um absurdo. Uma criança chegar no 9º ano e não ter os conhecimentos básicos para escrever o próprio nome. Eu falo isso com propriedade, Sim. de conhecimento. O analfabetismo funcional, né, que é um termo que se usa bastante, eu também tive choques. Somos mais de 1 milhão no Brasil. Porque no mercado imobiliário, você é um profissional muito solicitado se você entender de documentação. Então, quando o mercado imobiliário bombou, de 2009 a 2017, eu tinha muitas pessoas que se apresentavam como corretor de imóveis. E às vezes eu pegava um documento, uma certidão de R$11, com uma introdução rápida de 20 linhas, eu dava para o profissional ler e pedia para dizer o que estava escrito. Ele não sabia. Meu Deus. Entendeu? E não, me formei, não sei o que lá. Todo dia eu falei, então tá bom. Pegava uma certidão de R$11 simples. Assim que nasce um imóvel, ali 10 ou 20 linhas, só uma página. Aí ele lia. Eu falei, lê de novo que eu vou ali resolver um negócio e já volto. Lê de novo. Aí ele, o que está escrito aí? Ele não sabia me falar o que estava escrito. Então isso é gravíssimo também. O analfabeto funcional é muito grave. É muito grave. Então, que já parte do período de alfabetização. Por isso que as metodologias elas precisam avançar, porque o cara pega os documentos, não conseguem ler, né? Ler, mas não conseguem interpretar, assim como os manuais, né? Até em termos de segurança, eles não conseguem, a pessoa não consegue ler um manual e seguir um manual. Esse é o analfabetismo funcional. Por isso que o xadrez também interfere nisso. Ele interfere, porque ele tem um raciocínio lógico, ele faz você pensar, faz criar estratégia, e nós vamos combater o analfabetismo funcional. Através do xadrez, implantando nas escolas. Ele não é o santo milagroso, ele é mais uma ferramenta para ser usado na questão pedagógica. Sim, ele é mais uma ferramenta. Eu ainda fiquei aqui raciocinando sobre o assunto citado anteriormente, sobre as condições para os profissionais, sobre essa questão de qualificação e tal. Hoje, com essa questão de inclusão, né, a gente vê que ainda existe muita falha do poder público em relação a isso daí, porque tem escolas da rede que ainda não tem ali um profissional para cuidar do aluno ali que tem espectro autista, não é isso que se fala? Autista, TDAH, são então, vários. A gente percebe que em algumas redes particulares, algumas escolas particulares existe ali, mas na rede eu não sei se tem ainda, e nos que tem são raríssimas exceções. Eu ainda não vi. São os mediadores. A inclusão, o aluno vai para a sala de aula, existe uma legislação que quando você tem um aluno incluso, você pode diminuir a quantidade de alunos, né, ditos normais, e tem um mediador, em alguns casos tem que ter um mediador, né, que vai te auxiliar ali, né, com esse aluno. Mas ainda volto ao preparo desse profissional, do professor que está ali, o professor regente da sala de aula. Às vezes você está colocando um aluno lá e ele não é que ele não queira trabalhar com aquele aluno, ele não sabe como fazer, porque não houve uma preparação. Isso eu vou dizer para você lá no meu normal. Eu não tive preparação no meu normal nem para alfabetizar. Eu aprendi depois. Eu fui vários cursos para aprender depois.
Porque quando eu saí do normal, ao entrar numa rede como a do Rio, eu não tinha o preparo para alfabetizar. E aí eu fui colocada para alfabetização. Sabe o que o Rio fez? O Rio investiu em mim. Eu fui indicada para cursos. Na época, eu ganhava um salário mínimo para estudar depois do meu horário. Depois foi diminuindo. A cada curso que eu ia durante a semana, depois do meu horário, era R$ 40 a época. Eu nem lembro se era R$ 40. Estou chutando aqui que eu não lembro o valor na época. Mas havia um investimento em mim para que eu pudesse alfabetizar com qualidade aqueles alunos. Agora, eu fiz curso pelo Helena Antipoff de Educação Especial. Houve um investimento da prefeitura nos profissionais. Tem gente que não quer, tudo bem. Mas quem quis para trabalhar com aqueles alunos tinha a formação. E é isso que falta. Primeiro, a gente tem que pensar numa estratégia. Esses alunos precisam, esses alunos aprendem. Esses alunos sabem muita coisa. Ainda tem aqueles com múltiplas habilidades, outras deficiências, que a gente tem esses resultados. A gente vai passando pelas escolas, a gente vai verificando, andando nas escolas, estando no chão da escola, e a gente vê que esses alunos são capazes de aprender. Tem alguns, talvez, que a gente só consiga socializar e formar eles para que eles vivam uma vida independente. Tá? Mas esses alunos aprendem. Esses alunos têm a capacidade de aprender, só que não aprendem do mesmo jeito que um outro aluno aprende. Ele precisa de mais atenção, ele precisa de mais cuidado, ele precisa de outras técnicas. Um aluno que tem uma visão subnormal, né? Ele precisa de um outro tipo de exercício, o tamanho da letra. É todo um trabalho em conjunto. Então, precisa desse mediador. Tem um mediador. Vários municípios, acredito que... Vários municípios têm, inclusive Japeri também tem mediador. Talvez não tenha o suficiente, talvez não tenha a preparação suficiente, mas tem mediadores, né, que auxiliam o professor regente nesse trabalho com esses alunos. Tá? Mas aí, além disso, né, esses alunos são atendidos pela Helena Antipoff, eles fazem um trabalho lá com a Helena Antipoff. A Helena Antipoff tem um núcleo na CRE para que possa atender esses alunos. Então, assim, é todo um projeto, é todo um trabalho. E também está tudo interligado. Então, assim, a gente precisa preparar os pais, precisa preparar os alunos, ter mediador, ter salas em condições, ter material necessário, ter salas de recursos. A gente precisa ter salas de recursos, tem que ter um profissional preparado para a sala de recursos, para atender esse aluno na sala de recursos. Ele não fica o tempo todo na sala, ele vai para uma sala de recursos, entendeu? Para ajudar ele a se desenvolver, ou no contraturno, ou durante o período, se for turno único. Então, assim, são intervenções necessárias para que esse aluno possa aprender. Tá? E hoje em dia, talvez na nossa época, a gente os professores talvez não se preocupassem com o indivíduo. Eu tenho uma visão muito, muito clara, talvez pela alfabetização, por passar 10 anos e pouco alfabetizando, e tenho muito orgulho disso, né? Eu nunca vi um aluno como um conjunto na hora de aprender. Eu tenho experiências de alunos que eu posso ter usado a melhor metodologia, mas ele não aprendeu daquele jeito. Então, eu tenho que usar outra metodologia com ele. Muitas vezes eu tinha que fazer 2, 3 planos de aula para que eu pudesse alfabetizar aquele aluno, porque o método que eu usava com um não funcionava com o outro. Mas isso requer tempo, isso requer preparo, conhecimento, tudo isso a gente precisa ter. E é isso que eu acho que falta em alguns professores, porque eles não têm essa oportunidade desse crescimento, desse preparo. E eu acho que os municípios, principalmente o município, como o senhor já até colocou, as cidades, né, que são fortalecimento, eu acho que eles precisam se preocupar na formação desse profissional. Precisam investir nesse profissional, para que esse profissional tenha condições de trabalhar com aquele aluno e ter resultados. Só tem sucesso através do conhecimento. Se tiver o conhecimento, ele vai saber aplicar. Só tem sucesso através do conhecimento. E é através do conhecimento que eu vou apresentar nesse momento a Regional Energy. Exatamente. Se você não tem conhecimento, vou fazer com que você conheça a nossa querida Regional Energy. Sim, querida. Porque ela nos ajuda, ela me ajuda, te ajuda
a sair das mãos das concessionárias de energia elétrica e desses valores absurdos. Se você não conhece a Regional Energy, eu vou convidar você que leia e que escaneie esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela e conheça um pouco mais sobre a Regional Energy, que é uma empresa pioneira no Brasil a trabalhar com energia fotovoltaica. Fotovoltaica é essa energia, Mota? É, justamente. Muita gente, assim, sobre o conhecimento da tecnologia, muitas pessoas pensam que é o calor que gera energia. A energia não é o calor. É a foto, é a luz, é o fóton. O fóton é uma partícula minúscula que demora aproximadamente 8 minutos do Sol até a Terra. O percurso demora 8 minutos para chegar à Terra. E quando esse fóton chega à Terra, ele vai causar um fenômeno físico chamado efeito elétrico. Ele vai colocar os elétrons do filamento de silício em movimento. Quando ele coloca aquele elétron em movimento, ele cria energia. Então, o efeito químico, ele vem, a luz é fotovoltaica. A luz que vira volt, entendeu? Você tem ali a voltagem, quando ele bota os elétrons em movimento dentro do filamento de silício, que é feito de areia, o silício está na areia. O silício é um dos elementos mais abundantes no planeta Terra. E a energia solar foi concebida em 1838 ou 37 por um francês. Foi concebida. E pouca gente sabe, Albert Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1922, justamente porque ele desenvolveu a fórmula do efeito elétrico, a fórmula matemática do efeito elétrico. Fez 100 anos agora que ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, de Física. Então, isso demorou 100 anos e você ainda tem a teoria da conspiração contra a energia fotovoltaica, porque ela é anti-PIB. Tudo que você for anti-PIB, você é mal visto pelos economistas. Se você tiver uma horta na tua casa, você é mal visto pelos economistas, porque você não movimenta a economia. Você compra a sua batata, a sua cebolinha, o seu alface, a sua couve em casa, então você deveria comprar isso no sacolão ou no mercado. Então existem os economistas que são anti-PIB. Qual é a grande resistência que a energia solar hoje? O carro elétrico, a energia solar, ainda são fake news, ainda são jabutis. Agora, em pleno 2024, existe um projeto de lei sendo colocado em pauta nas madrugadas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, primeiramente. Esse projeto de lei ele vai proibir a energia solar depois que a sua concessionária tiver 10% das unidades consumidoras com energia solar. Um exemplo aqui, Queimados tem aproximadamente 18 mil unidades com energia da Light, 18 mil clientes da Light. Quando tiver 1.800 com energia solar, vai ser proibido. Então, eles estão tentando colocar isso para boicotar. Porque você bota o teu painel de energia solar, o teu inversor, você fica independente da energia. Entendeu? Se você tiver mais investimento, você fica independente da concessionária. Você se livra da conta de luz. Qual é o mais pitoresco de tudo? Quando você pega a tua fatura de energia, ali você só consegue enxergar ali o ICMS, PIS, COFINS, taxa de iluminação pública, o mínimo, a taxação mínima, se for 30 kW, é uma tarifa, se for 50 kW é outra tarifa, e 100 kW é por trifásico. Monofásico, 30 kW, bifásico, 50 kW e trifásico, 100 kW. Mas só que ali passa de 30 componentes na sua conta de energia. E isso não aparece. Então, quando você coloca a energia solar,
você se livra de todas essas obrigações. Se livra de tudo isso. Você continua só pagando a taxa mínima, alguns jabutis embutidos, a, entre aspas, taxação do sol já está em vigor, a lei, o sol foi taxado, tá? A lei 14.300 taxou o sol. Hoje, você, quando empresta energia para a concessionária, você vai pagar o uso do fio, numa taxação progressiva até 2028, que vai chegar até 28% do que você emprestar. No primeiro ano você vai taxar 15%, no segundo 30%, no terceiro 45%, no quarto 60%, no quinto 75%. Então vai ser 15% de 100%. Eu já vi alguém tentar explicar essa conta, se atrapalhou toda, tá? Se atrapalhou toda e não deu certo, tá? Mas a partir de 2031 nós vamos ter uma taxação fixa do sol. Mas só que a tecnologia está andando muito rápido. A partir desse dado, quem não quiser ser taxado, é só ele colocar o banco de baterias, porque o equipamento tem baixado de preço. Entendeu? A tecnologia já existe. O que vai fazer você ter melhores condições? A quantidade de produção. Hoje o fenômeno dos módulos solares, do equipamento baixou, porque hoje você tem no mundo aproximadamente umas 120 fábricas de equipamentos fotovoltaicos. Então você tem uma grande oferta. Com essa explosão da tecnologia fotovoltaica e com grande produção na China, no Paquistão, na Índia, no Brasil também se produz placa solar, se produz inversor, mas aqui o custo Brasil inviabiliza a grande produção em massa. Você aqui tem uma política do BNDES chamada Clima-Tempo, e nessa política você tem que ter um percentual do equipamento nacionalizado, fabricado no Brasil. Então ele é usado para esse financiamento do BNDES, chamado Política Clima-Tempo. Então é obrigatório comprar equipamento, um grau de nacionalização no kit, para você produzir a sua própria energia. Mas todos esses kits, a Regional Energy, ela vende esses kits? Não. No início, isso começa... Onde começa isso tudo? Começa em 2012 com uma norma da ANEEL chamada 482. Aí em 2015, 2016 vem a 687. A gente só consegue o marco legal dia 6 de janeiro de 2022. É o marco legal, a lei 14.300. Antes eu comprava o equipamento. Hoje eu tenho uma parceria com as fábricas. Eu comprava e revendia. Você tributava 2 vezes. Hoje eu tenho uma parceria com as fábricas que a gente só tributa uma vez, e o kit fotovoltaico até o dia 31 de dezembro de 2028 ele é zero de imposto, ele é zero de PIS, COFINS, é zero de tudo devido a um convênio com FAS. Então 2028 passa rápido, nós já estamos em 2024, isso começa em 2016. Esse convênio com FAS vai até o dia 31 de dezembro de 2028. Dali vai ser outra história. Então, quem quer colocar energia solar tem que andar rápido. Tem que andar rápido. E tá aí na sua tela. Você vai escanear aí, vai solicitar o seu orçamento na Regional Energy. Se conheça um pouco mais, solicita lá o seu orçamento. É de graça. Para solicitar o orçamento é totalmente gratuito. No site, Rael, já tem... Lá vai entrar no site, solicite um orçamento, coloca os dados, a gente envia para a pessoa. Você falou que é fake news, aí a questão do carro elétrico. A gente poderia ter um carro elétrico, isso já existe? A gente já poderia ter na nossa casa? Como é que eu faço isso? A gente tem um projeto, porque a gente vê assim na televisão, as pessoas ligando a tomada no posto, aí como é que você recarregando. Isso é possível? Muito possível. Hoje tem um tema que a gente discute, é a transição energética do século XXI. A transição energética. Hoje eu dirijo um instituto chamado Instituto Rever Sete Quedas, que nós vamos fazer o maior reparo ambiental da humanidade. Tá? O Instituto Rever Sete Quedas. E
a transição energética, ela tem como pilar o fim do petróleo como fonte de energia. O fim do petróleo como fonte de energia. Não é por nenhuma causa ambiental que emite carbono, não é nada disso. É porque a última guerra do petróleo é da Ucrânia. Hoje a guerra da Ucrânia é por causa do petróleo e do gás. Não é porque o Putin, a Ucrânia, nada disso. Hoje o cenário da guerra na Ucrânia, os especialistas estão dizendo que será a última guerra do petróleo. A última guerra por causa do petróleo. Porque nós estamos na transição energética e nessa transição energética nós vamos ter a energia solar, já está crescendo bastante no mundo todo. Nós vamos ter o hidrogênio verde já crescendo muito no mundo todo. Mas o hidrogênio ele ainda precisa de um grande equipamento para produzir o hidrogênio. Enquanto a energia solar você coloca no teto da tua casa. Então hoje, qual é a máxima hoje? Eu já sou solicitado de pessoas que colocaram energia solar comigo há 5, 8, 10 anos atrás. Hoje mesmo ligou a pessoa que eu vendi o primeiro kit fotovoltaico em 2014. Bacana. Me ligou hoje, na Barra da Tijuca, no Jardim Oceânico. E ele quer aumentar, ele tem o espaço, ele quer aumentar a produção dele, porque ele está gastando mais energia. Qual é o outro fenômeno? Até 2035, a demanda de energia no mundo dobra, devido a vários fatores. A eletrificação das frotas e a internet das coisas. Fique atento. Até 2035, a demanda de energia no mundo dobra, devido à eletrificação das frotas e a internet das coisas. Então a demanda por energia é muito grande. Então qual é o fenômeno? Eduardo, eu preciso aumentar a minha produção porque eu comprei o carro elétrico. E um carro elétrico, em média, aí, de pessoas que rodam no bairro, vai ali e volta, ele gasta em torno de 25 a 30 kW, que é a carga da bateria, 300 km, 200 km. Ele gasta de 2 ou 3 dias. Eu estou com um amigo meu que comprou o carro elétrico, ele carrega uma vez por semana. Que ele mora ali em Belfort Roxo, trabalha em Nova Iguaçu, vai e volta. O Dolphin dele, uma semana ele carrega com 27 a 30 kW. Aí você multiplica hoje por R$1,15, menos de R$40 ele roda. A gente tem uma experiência de que a Miriam, como secretária, lá no município de Japeri, formou as escolas e colocou ar-condicionado em todas as escolas, né? Sim. Não, todas, só acho que reformamos, somos 18. Quantas escolas? Foram 18 reformadas, porque a gente teve que ampliar salas, aquela coisa toda. Foram 18 escolas reformadas das 30. São quantas escolas tem no município? 30 unidades, na minha época, 30 unidades. E nós reformamos 18. Todas elas refrigeradas com ar-condicionado ali, né? Para os alunos e para os professores também. Toda a comunidade escolar. Rael, eu já fui chamado várias vezes para fazer estudos sobre, justamente, se você pegar os municípios, todos os municípios que eu fui chamado, eu tenho uma empresa que é chamado Alerta Solar, porque o Brasil é de papel, o Brasil ele é burocrático. Eu criei essa empresa justamente para quebrar a burocracia, para você ter pessoas especialistas. De 100% das prefeituras que contratou Alerta Solar, quando a gente entrega o estudo, a secretaria que tem o maior custo com energia é educação. Educação. Eu já peguei um município grande, que tem aproximadamente 1.200.000 habitantes. A saúde fica em segundo lugar. A Secretaria de Educação tem uma conta de energia de mais de R$1.300.000 por mês. E o município tem área para construir, aproveitar, devido à burocracia, aproveitar o telhado das escolas, dos ginásios, do prédio da secretaria. Eu já estou aqui, viajando. E complementar com uma usina remota, para se fazer isso, além de ser um trabalho pedagógico, eu vou à escola, faço palestra, falo tudo isso para as crianças, além de ser um trabalho pedagógico, é uma economia brutal.
Brutal, brutal, brutal. Brutal. Então, hoje, a transição energética no século XXI, você hoje tem parcerias, contratos chamados BIT, em que já tem grupos econômicos que colocam a energia na escola e a prefeitura, ao invés de pagar a concessionária local, paga essa empresa, e essa empresa tem um contrato que ela mantém toda a cozinha, ela mantém todo o sistema de sala refrigerada, ela transforma os fogões tudo em fogão elétrico, tá? Já usa o micro-ondas, transforma, faz toda a transformação da cozinha em elétrica. E esse contrato de BIT, o município não entra com nenhuma participação. E eu vou mais além. Quando esse município, essa cidade adere à usina solar, a usina solar ela começa a emitir créditos de carbono. A contribuição no ICMS verde do município multiplica algumas vezes. Porque esse município ele entra numa reta de colisão de emitir menos carbono na natureza. Menos carbono. A pessoa vai ter um ar mais limpo. Sim. Mais limpo. Por quê? A concessionária local, ela bate na tecla que ela compra energia renovável de uma eólica, de uma solar, de uma hidrelétrica. As termoelétricas são acionadas eventualmente. Tudo bem. A concessionária compra energia renovável, mas a frota dela é a diesel, que está na rua poluindo. A gasolina, entendeu? Então ela tá. E a maior contradição que eu vejo é a própria Light. Se você pegar a história da Light, da empresa canadense que veio para o Brasil, ela não veio para cá para vender energia elétrica. Tá? A Light, ela construiu uma usina em Ribeirão das Lajes, em Piraí, para fornecer energia para os bondes, carris, para fornecer energia para os bondes. Que a nossa frota de mobilidade elétrica é do início do século passado. Você tem os bondes todos na zona norte do Rio de Janeiro, no centro, bondinho de Santa Teresa. Então, a eletrificação da frota agora, ela é retardada. Ela vai ter que ser chamada de novo. Nós vamos passar nesse período em algum momento. Porque dada a tecnologia avançando a todo vapor, mas queria chamar a atenção aqui para uma coisa, se tratando do assunto com Miriam Paz, secretária, professora, conhecedora do chão da escola. Isso é importantíssimo, isso é interessantíssimo e importantíssimo ressaltar. Conhecedora do chão da escola, conhecedora das necessidades ali, tanto do aluno, quanto da diretora, quanto dos pais do aluno, do professor, inclusive, que isso é importantíssimo, porque você não consegue chegar na ponta se você não tiver diálogo, se você for conhecedor das pessoas que estão ali fornecendo esse serviço para a ponta. Houve a implementação de 2 creches e uma ficou por finalizar. Como nós somos uma cidade dormitório, a nossa preocupação à época era justamente oferecer creche para essas mães, né? Para que aquelas crianças pudessem ficar ali no horário de 8 horas, né? Para que ela pudesse trabalhar e voltar. Nós conseguimos implantar 2 creches, uma no São Jorge e outra no Santa Amélia. A outra que nós ganhamos do Estado, no projeto do Estado, ficou no Alecrim, que seria atendimento para a criança desde o berçário, lactário. Ela foi toda preparada. Nós também tivemos a oportunidade de visitar outros municípios que já trabalhavam com creche, para que a gente pudesse fazer uma adaptação dentro da nossa realidade e pudesse atender essa comunidade. Hoje, eu acho a necessidade do horário estendido. Essas creches não funcionarem até 5 horas, mas funcionarem até 8 horas da noite.
né? Continuamos sendo uma cidade dormitória, essa mãe sai 5 horas do emprego e ela não tem como, às vezes, pegar essa criança. Né? Então, se essa creche funcionasse até 8 horas da noite, né, com o mesmo atendimento, aquela coisa toda, essa mãe teria mais tranquilidade de, pelo menos, ter alguém para colocar, mas ela teria como pegar essa criança lá. Então, e a creche para as mães, no nosso município, que é um município dormitório, passa a ser essencial. Porque quando ela sai dali, ela vai trabalhar para buscar o pão dela de cada dia e quando volta ela pega o seu filhinho. Eu acho que não deveria ser só sido 2. Eu me arrependo de não ter investido um pouco mais, né? De ter ampliado esse número de creche. Era desafiador, não é fácil, é desafiador. Ninguém consegue resolver tudo de uma vez só, mas hoje eu fico pensando se não seria melhor a gente ter investido um pouco mais em creche, porque a gente continua sendo essa cidade dormitório, essas mães continuam passando por dificuldades, até para trabalhar, estudar, para que elas possam até melhorar a sua condição de vida e a condição de vida dessa criança. Nessas questões de ampliação de creche, existe algum tipo de convênio para... Então, hoje seria mais conveniente, a princípio, né, a gente fazer o que nós chamamos de creches parceiras. Né? Por exemplo, lá em Japeri, nós temos creches particulares, até filantrópicas, elas teriam que ser filantrópicas e tudo, e a gente poderia fazer convênios com essa. Existe um recurso do governo federal para que pudesse fazer esse convênio e ampliar esse número de creches e educação infantil também. Tá? É possível também estender isso à educação infantil. Aí essas crianças, a gente teria essas creches parceiras nas mesmas diretrizes, nos mesmos moldes de uma creche municipal. Ela teria que atender a essas necessidades, essas diretrizes, para que ela pudesse ser conveniada ao município. E atenderia as comunidades, entendeu? O Fundeb seria direcionado para... Existe um recurso dentro do Fundeb que é possível fazer isso. Uma parte. Seria direto lá o valor do Fundeb ia... Isso daí vai mexer nos interesses de alguém. Você acha que é possível? Bom, eu acho que tudo que o Fundeb ele é destinado ao desenvolvimento do ensino, que é independente do valor que você paga o professor. Existe um percentual para o professor e existe um percentual para o desenvolvimento do ensino. E isso também inclui a educação infantil. Esse dinheiro, quando o FNDE manda, ele manda até separado. É o conjunto do Fundeb, mas ele vem separado para a educação infantil, para o desenvolvimento do 1º ao 5º ano. Então, ser separado. É possível. Eu acho que quando se existe vontade política, você consegue o que deseja. Exatamente. Quando a política é voltada para a população, quando a gente se coloca, como eu sou pré-candidata a vereadora, quando a gente se coloca em ser a voz do povo, isso não é demagogia, porque a gente não tem voz lá, a gente não tem. Quando a gente passa a ser essa voz e se preocupa com o interesse da população, a vontade política muda uma situação. É a vontade política, é o compromisso com essa população que vem sofrendo há um bom tempo. Seja na educação, na saúde, no ensino profissionalizante, no emprego, no saneamento básico. Poxa, eu moro lá há 45 anos e há 45 anos eu não vejo o Japeri caminhar. A gente anda um pouquinho e retorna, anda um pouquinho e retorna. Gente, quando se tem vontade política, quando os nossos governantes, prefeitos, vereadores estiverem dispostos a realmente fazer pelo povo, uma creche é pouco. É muito pouco. Como um posto de saúde 24 horas em que as pessoas possam ser atendidas rapidamente. Eu não sei se você conhece Japeri. Eu moro no Mucajá. Eu tenho um posto a uns 10 minutos da minha casa. Inclusive, já fiz gol no campo do Mucajá também. Então é pertinho da minha casa. Só para ressaltar aí. Pertinho da minha casa. Mas se chegar por volta de 2 horas alguém passar mal, se você não tiver um carro com combustível, você não chega à emergência, que fica praticamente da divisa entre Japeri e Japeriera. A mesma distância é do povo que mora em Japeri. Nós não temos um socorro mais próximo. E eu estou falando de pessoas que talvez não tenham condições e nem condução para chegar lá. Então, quando não se tem vontade política de mudar,
Você pode ter o dinheiro que tiver, pode ter as facilidades que tem. Existem vários programas federais que podem ser no ensino profissionalizante, pode ser o PSE dentro das escolas. Isso não é implantado, isso não é utilizado. Eu não consigo entender aonde nós temos uma facilidade e não se consegue fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu estava lá, nós conseguimos uma creche por R$2.000, 11 anos depois que essa creche veio ser construída. Os ônibus, naquela época dos ônibus, nossa, se a gente não brigasse pelos aqueles ônibus que o governo federal estava dando, 2.000 e pouco, muitos governantes deixaram para lá, era uma briga. Existe a briga de interesse, se eu colocar um ônibus eu tiro a empresa, mas a gente tem que favorecer o povo, porque Japeri está lá embaixo, é um dos mais miseráveis do estado, mas a gente não consegue mudar se não tem vontade política. Enquanto o povo não escolher direito, eu vou ser muito sincera, a gente vai continuar nisso. A gente precisa mudar a educação, a gente precisa mudar a saúde, entendeu? Mas isso precisa partir das pessoas que entenderem que se a gente não mudar o que está acontecendo hoje em Japeri, a gente não vai melhorar. Então, tudo é possível, Rael, quando se tem vontade política de fazer. Já diz o artigo, acho que é o 5º da Constituição, que diz: todo poder ele emana do povo. Esse é o primeiro. É o primeiro? Então, eu disse isso, era o primeiro. Você entendeu errado aí? Porque falando em artigo, eu já ouvi falar, aproveitar aqui a Miriam Paz, para tirar essa dúvida que eu tenho. Das leis, que o ensino fundamental é obrigatório, o médio não é, isso está positivado na lei e a faculdade é opcional. Como é que funciona isso daí? Então, vamos lá. Existe a lei LDB que rege o ensino, né? O que acontece? Há uma divisão de poderes, né? O ensino fundamental, como a educação infantil é totalmente do município. Agora, o ensino fundamental ela pode servir em colaboração com o Estado. Tá? O ensino médio é restrito restrito modo de dizer, né? Mas assim, é todo do Estado. Mas parece que também não é obrigatório o ensino médio, enquanto o fundamental é obrigatório. Não é. Hã? Não é obrigatório do município. O município é obrigatório a oferecer a vaga para os 9 anos do ensino, que começa no 1º ano e vai até o 9º ano. É obrigatório gratuito. Mas enquanto tiver demanda, o Estado tem que atender. Se tiver uma demanda, tem que atender. A questão é que as pessoas entendem isso, como não é obrigatório. Não é obrigatório. Muitas pessoas acabam o 9º ano e não vão para o médio. E nem vão tentar a faculdade. Mas, assim, a exigência do ensino é justamente do 1º ao 9º ano, que é obrigatório. Os outros opcionais no quesito em que não tenha demanda. Se tiver demanda, tem que ter. Entendeu? Tem que abrir as vagas do ensino médio, tem que abrir as vagas para a faculdade, desde que tenha demanda. Tirei minha dúvida. Miriam, a gente sabe que a prioridade do município é o ensino fundamental, né? Mas a capacitação, eu trabalho com a juventude, movimento juventude aqui em Queimados. Eu tenho essa preocupação muito grande com a questão de capacitação com a nossa juventude. E é também uma demanda do município em si. De que forma você acha que o município pode propor, pode oferecer capacitação para os jovens? Então, eu sou a favor do ensino profissionalizante dentro das unidades escolares. Mas nesse caso aí, nós já temos essa demanda, não é isso? A gente já tem essa demanda, esse aluno pode ser um aluno de escola ou não, mas existe uma demanda hoje no município que precisa capacitar esses meninos até para as fábricas que nós temos, até para as empresas que estão chegando. Então, um município ele pode capacitar esses alunos através pode usar o próprio governo federal, que tem programas para isso, para a implantação disso. O município pode fazer convênios com a Firjan, SESI, e capacitar esses alunos, terem polos aqui. E eles também podem criar polos independentes para que possam investir nisso.
Quanto mais se investe nessas capacitações, mais oportunidade nós vamos ter dentro do município. Se a gente tem oportunidade dentro do município, esse cara vai trabalhar onde? Aqui. Se ele trabalhar aqui, ele vai gastar o dinheiro aonde? Aqui. Tem que parar de exportar os trabalhadores para fora. Hoje, quer ver um exemplo? Nós temos aqui uma FATEC. Sim. Aí o jovem é do vai Estado. procurar, sim. Aí o jovem vai procurar os cursos da FATEC. Não criticando a profissão, pelo amor de Deus, mas nós estamos falando de jovens que estão vindo de uma era tecnológica. É o curso que tem lá para o jovem. Pedreiro, marceneiro, pintor. Eu acho que a gente precisa estar na era tecnológica, mas a gente também precisa conhecer os arredores, né? Suponhamos que nós estejamos numa região rural. Como a tecnologia pode ajudar na plantação, na produção, entendeu? Como essa tecnologia pode fazer isso? Mas eu vou precisar da mão de obra. Então, assim, depende muito do que se está ao redor. Hoje a FATEC não atende, né, inclusive lá de Japeri, não atende a demanda que nós temos. Né? A gente precisa de tecnologia, esse cara precisa entender de robótica, esse cara precisa entender como utilizar essas ferramentas. Um design gráfico, que não precisa nem sair de casa, ele trabalha. Meu filho tem uma empresa, que ele é design gráfico, ele trabalha totalmente dentro de casa, utilizando o conhecimento dele, a formação dele para isso. O que a gente percebe é que eles não fazem um estudo. Nosso amigo aqui falou de um estudo, que faz todo um estudo, tudo. Então, eles vão implantando as coisas sem saber. Vai ter a FATEC, aí bota um curso lá, acabou. Não é assim. Você tem que fazer o estudo de qual é a demanda, o que tem ali para oferecer e que curso a FATEC pode oferecer. Ela pode oferecer dentro da demanda e também uma coisa que ele possa usar para fora do município. Só que eles não fazem isso. Parece que, desculpa, gente, mas parece que os municípios. Você nem concluiu, mas eu já sei o que você vai falar. E eu concordo. Vou usar de uma forma assim, parece que a gente é sobra. Bota lá o que sobrou. Exatamente. Parece que a gente não tem talento, parece que a gente não tem expectativa de uma mudança. Educada, mas eu vou falar. Parece que o morador da Baixada Fluminense só vai servir para isso. Isso aí, só isso. Só vai servir, a vida do morador aqui, do pessoal da Baixada, é isso. Servir. A qualificação dele é voltada para servir. Eu não estou falando aqui como, porque tem diversas outras profissões que são para servir. O professor é para servir, o médico é para servir. Mas parece que aqui na Baixada, tudo que é voltado para cá é tudo aquilo que não é utilizado nas demais regiões do nosso estado. Aí põe na Baixada, lá o povo vai querer. Põe na Baixada, que o pessoal lá quer. Como eu vou conseguir uma vaga na empresa dele? Não tem como. Se eu não tenho preparação para isso. Eu tenho que preparar. Eu preparo os vendedores e os montadores. Mas se você já tem uma empresa no município, eu acho que a gente tem que se voltar assim, é por opção. Lógico que eles vão escolher a capacitação que eles querem. Mas você falou, você fez marceneiro, você fez... O que mais, que eu esqueci, hein? Gráfica, entendeu? Então, serralheria. Ele fez várias opções. Então, hoje a gente teria que ter essas opções. Hoje o mercado em Queimados, o mercado em Japeri apresenta isso. Vamos qualificar esse povo para isso. Quem quiser fazer lá para a área dele, quem quiser fazer para outra, fazer. Agora, a gente não tem isso. Aí vai me dar o curso que não me atende. Né? Curso de computação. Gente, o meu neto mexe melhor do que eu no computador. Ele não fez curso nenhum, eu ainda fiz aqueles cursos de agitação, ele ainda vem e fala assim, peraí, vó, dá licença, resolve a situação. Domina o teclado, né? Domina! Menino, ele domina, eu tô lá, eu já chamo Tiago, aí vem Tiago, aí ele dá licença. Vai lá no F8 com Ctrl+C, resolve tudo. Pois é, essa geração, você acha que essa geração vai querer ser carpinteiro? Né? Não vai. Ela tem uma geração. Que eu tenho dito, mas... Não é que não seja possível isso acontecer. Também não é pelo carpinteiro. Eu comecei minha vida sendo faxineira. E se eu precisar voltar para sustentar minha família, eu vou ser faxineira de novo. Eu comecei sendo faxineira. Fui faxineira durante um bom período. E não tenho vergonha disso e acho que qualquer profissão honrosa. Mas nós vivemos na era tecnológica e daqui para frente é mais ainda.
Não vão regredir nisso. Vale aqui ressaltar, e eu chamo essa responsabilidade para mim, que ninguém aqui está fazendo descaso das profissões, que são todas elas dignas. São todas elas dignas. Eu nunca aqui vou e estou aqui, nós não estamos aqui criticando a profissão de ninguém. Mas estamos falando de qualificação profissional para jovens em um ano, um século, que se encaminhe para uma tecnologia. Tudo hoje é muito voltado para a tecnologia. O marketing digital, o pessoal quer fazer TI. É isso que o jovem está buscando hoje. Daqui a um tempo, eu não sei como vai, mas isso daqui já é papo para um outro programa. O futuro do trabalho. O futuro do emprego. Mas os empregos Não, nós teremos não, no é do futuro. trabalho. O emprego vai acabar. É o futuro do trabalho. Então, nós O já vamos emprego não caminhar vai existir mais. para isso. Mas aqui é bom ressaltar isso, porque alguém pode, muito bem intencionado, né, para não dizer outra coisa, falar que estamos aqui discriminando algumas profissões. E não é isso. Estamos tratando aqui de cursos de qualificação numa era tecnológica para jovens. E essas são as ofertas que o Estado proporciona para os jovens. Tá? Falar em proporciona, eu lembrei de promoção. E quando eu falo de promoção, eu chamo aqui agora a MR Construções. A MR Construções, uma empresa que faz ali aquele acabamento bem bonito na sua casa, no seu apartamento, na sua chácara, no seu sítio, aonde você quiser, você vai chamar a MR Construções para dentro da sua obra, fazer com que o seu empreendimento, sua casa, seu imóvel venha ficar cada vez mais lindo. Convido você, escaneie esse QR Code que está aí na sua tela. Você vai conhecer um pouco mais da MR Construções e você vai lá solicitar o seu orçamento. Uma coisa eu garanto para vocês: preço e qualidade. Isso que a MR Construções ela oferece para você. Voltando aqui desse break que não é break. É essa minha chateação com um jovem que vai procurar um... Às vezes a gente quer fazer um curso. Caraca, mano, pô, aí não acha. Só acha isso daí. Mas se você for em qualquer outro lugar, você encontra. Aí eu falo, pô, tá de brincadeira. Na verdade eu não falo tá de brincadeira, eu tô sendo aqui bem educado, dado a participação aqui da nossa querida. Eu não posso descer aqui o nível e ser muito deselegante, né? Então, eu fico chateado, pô. Caraca, na Baixada Fluminense a gente é tratado um porco. A gente vive das sobras, do resto. É tudo. É no modo geral. Você vai fazer uma obra do Estado, você recebe o pior tipo de asfalto que tem. Você recebe o pior. Vem aquele asfalto miserável, fininho, aquela casca de biscoito, como a galera costuma chamar. Casca de ovo. Vem o pior, é casca de ovo. Vem um pior tipo de material. Aí é que a gente volta. É o que eu volto aqui a falar. Todo poder ele emana do povo. Mas você precisa ver, você precisa entender a quem você está dando esse poder. Porque você vai colocar um representante seu lá, você vai eleger direto ou indiretamente, como manda a Constituição. Não vou nem falar mais o artigo, pro Mota não entender errado de novo. E ele vai te representar. Aí você acaba caindo no conto do vigário. E eu, ele, tu, ele, nós, todo mundo acaba sofrendo. Então, pense bem. Mas pense novamente. Para que amanhã ou depois, nem eu, nem seu filho, nem seu neto, nem você mesmo sofra com os pesares das nossas escolhas. Nós não viemos nos tornar refém das nossas escolhas. Você vive isso. Você viveu isso. Nós vivemos isso. E no município eu posso falar que eu encaro essa realidade e lido todo dia, jovem, falando, pô, terminei lá o ensino médio,
Pô, mano, nem sei o que eu vou fazer. Sabe a vocação, né? É, porque não tem Não nenhum sei. trabalho pra Quem é o isso. herói dele? Né? Eu costumo dizer, já estou Foi mais um aposentado desabafo que eu pelo fiz aqui. INSS praticamente, e eu tive os meus heróis. Para chegar onde eu cheguei, eu tive os meus heróis, eu tive as referências. Isso aí, As referências. Ó, eu quero isso aqui para minha vida. Eu quero isso. Hoje, o jovem que é usuário, pelo menos aí de 12 horas por dia das redes sociais, ele fica com a referência do imediatismo de acontecer um passe de mágica de um resultado financeiro. Então, hoje se vende para o jovem que é muito rápido, se ganha dinheiro, você consegue sucesso muito rápido. Menos de 1% consegue. Aí você tem uma massa de frustrados. Entendeu? Porque hoje se vende essa ilusão de tudo imediato. Tudo é fast, tudo é rápido. Tudo é rápido, tudo é rápido. É verdade. Hoje uma pessoa, na fila do self-service, que já é um serviço rápido, ele já reclama que está demorando. É O cara quer pegar feijão preto ou feijão amarelo, que não sei o que. É verdade. Entendeu? Então esses conceitos fast, rapidez, Isso. que está na juventude atual, isso daí faz parte do nosso desenvolvimento. Tem um depoimento dizendo que os jovens estão muito alterados, eles estão muito ansiosos, eles estão quebrando muitos tabus e que ele não acha e o que será o futuro dessa juventude. E teve um filósofo que disse isso, tá? São Tomás de Aquino, há mais de 500 anos atrás. Então tem essas contradições da juventude, mas por enquanto no final está dando certo. Eles vão criar o mundo deles, vão criar e nós vamos passar, e eles vão dar continuidade, vai vir a geração mais nova. Mas a juventude agora ela já está sendo construída na segunda maior revolução da humanidade. A segunda maior revolução cognitiva. A primeira grande revolução cognitiva aconteceu na Suméria, há 8.000, 9.000 anos atrás. E agora a gente tem os especialistas dizendo que nós estamos na segunda grande revolução cognitiva. É onde você vai trabalhar no metaverso. Você vai trabalhar no mundo digital. Hoje, na minha atividade, que eu estou preparando um ambiente, as pessoas que trabalham comigo exigem a minha atenção. Eu falo assim, só meu corpo está aqui. Eu estou aqui ligado com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu estou aqui no aplicativo de mensagem, no telefone, estou no e-mail, estou no site, estou respondendo outro, estou com o meu computador cheio de abas abertas, e as pessoas, eu falei, vocês estão falando comigo, mas eu não sei de nada, porque eu estou aqui, só o meu corpo está aqui, eu estou aqui fazendo várias atividades ao mesmo tempo, que eu vim do mundo que era um mundo analógico, um mundo físico, e hoje o mundo vai se caminhando para o digital. Então, para mim é um choque. Mas eu tenho que me adaptar o dia todo, o tempo todo. A gente também trabalha como gerente administrativo do Rio, a gente também trabalha nessa agitação. Né? O pessoal fala, não, você tem que explicar um pouco melhor. Não, que as pessoas, às vezes, elas vão deixando que só a parte física tem que estar ali, tem que explicar com detalhes, enquanto a internet, o movimento está todo o tempo, são várias. Como é que você consegue trabalhar com várias telas? Como é que você consegue responder tudo ao mesmo tempo? Porque é isso que pede agora o mundo, é cada vez mais isso. E se a gente não se preparar para esse mundo que está chegando, nós não teremos um lugar também nele. Pela internet, pelo que a gente usa, eu gosto porque eu aprendi, eu exercito os tutoriais. Então, as pessoas hoje não conseguem falar, quer ligar e encher o saco de um teleatendimento no banco que não existe mais. É muito difícil você fazer um teleatendimento. Porque hoje, a posição de você ficar sentado numa sala de aula e esperar um professor trazer o conhecimento, isso já é uma revolução. Hoje você tem o conhecimento, mais de 95% do conhecimento está na palma da mão. Em
2007 ou 2008, eu participei de uma aula, da primeira aula, de uma faculdade, em que o professor deu aula para 12 mil alunos ao mesmo tempo, na Universidade de Estácio de Sá. Então já era teleaula. Então hoje você tem as ferramentas que o autodidata vai poder exercer. Hoje eu exercito a ferramenta do autodidata. Eu entro hoje em alguns aplicativos. Hoje o aplicativo que eu mais trabalho é o aplicativo do Google, é chamado Google ADS, e lá tem não tem ninguém para falar nada para você, você tem que ir lá buscar. Tem que buscar. Então você tem que buscar. Então hoje eu acho que o que vai ter que desenvolver na juventude, na criança, é que ele vai ter que buscar. Ele não vai esperar. Ele não vai poder ser esperador. Ele vai ter que ser buscador. Esse aluno hoje ele tem que ser levado a ele buscar a informação. Antigamente, quando eu fiz a minha primeira graduação, o professor deixou bem claro. Na graduação, no 3º grau, ele vai dar tópicos que nós vamos pesquisar. Ele vai dar tópicos, ele não vai ensinar nada. Isso na minha primeira faculdade, ainda bem que eu tive com esse professor. Aqui eu não vou te ensinar nada. Aqui eu vou te dar temas que tu vai pesquisar. Tu vai ter que ir para a biblioteca, você vai ter que pesquisar os temas. Então hoje, o aluno do ensino fundamental, a mudança, ao meu ver, ao meu juízo, ele vai ter que ser treinado a buscar. Ele vai ser treinado a buscar. Então, na verdade, essa teoria, essa metodologia, ela já vem sendo implantada há alguns anos. Talvez não com a mesma força que está sendo agora. O professor ele passa a ser um mediador do conhecimento. Ele consegue mediar, a ensinar esse aluno a fazer a busca para que ele possa apreender aquele conteúdo. Né? Então, isso já vem, talvez, de uma forma não tão expressiva e não tecnológica como agora. Né? Mas a gente tem que lembrar que a escola vai ter que ser um caminhar dessa escola, porque se ele for analfabetismo funcional, ele não vai conseguir chegar nesse ponto. Então, a gente precisa trabalhar esse aluno desde da educação infantil, né, com essa questão mais tecnológica, para que ele possa alcançar isso, porque senão ele vai continuar sem essa busca, sem esse conhecimento. Porque, na verdade, hoje, nossos alunos, alguns alunos, têm muita dificuldade na compreensão. Então, ele não vai compreender um tutorial, ele não vai compreender buscar um aplicativo que faça isso. Então, é gradual, mas a mediação de busca de conhecimento, ela já vem tanto, não com a expressão tecnológica, mas ela vem, o professor passa a ser um mediador do conhecimento e não o dono do conhecimento ou o dono da verdade. Estamos aqui caminhando a passos largos, inclusive, para o final. E eu gostaria que você fizesse algumas considerações. Eu vou aqui pedir e você, dentro disso, responda. Você tem um legado, isso é óbvio. Você tem um legado lá de trabalho. Isso, para mim, aqui ficou claro. Mas eu acredito que tenha coisas que você não conseguiu concretizar. Tem coisas que você não conseguiu tirar do papel ou idealizar isso. Tem algumas coisas que você falou assim, durante a minha gestão, isso foi um ponto positivo, isso foi um ponto negativo, isso daqui eu gostaria de ter feito dessa forma. Tem algumas coisas que você poderia citar? Eu acho que, como secretária de Educação, como gerente administrativo da Prefeitura do Rio, o que eu percebo é que a gente cresce a cada momento e a gente tem que, às vezes, fazer o caminho de volta. Quando eu estava na Secretaria de Educação, eu acho que a gente poderia ter feito algumas coisas de alguma outra maneira. A gente poderia ter investido mais nos professores, a gente poderia ter investido mais nas creches, a gente poderia ter implantado um centro de referência para os alunos com necessidades especiais. Então, a gente sai com um pouco de frustração nesse sentido. Mas também saio com o meu dever cumprido de ter dado o meu melhor. Entendeu? Enquanto estive ali, eu dei o meu melhor para que eu contribuísse com a educação de Japeri.
Lógico, nós deixamos uma história, nós deixamos um legado. É muito bacana a gente encontrar as pessoas falando, é muito bacana as pessoas virem nos procurar e falar do que acontecia antes. Mas a gente sabe que também não vamos conseguir mudar a educação do dia para a noite. Não é assim. Existe um processo. E hoje nós estamos vendo alunos no 9º ano que eu vou ter que planejar, a gente vai ter que planejar para recuperar isso, seja qualquer secretário que entre lá. A realidade hoje é fazer uma análise e ver qual o caminho encontrar. Não é fácil. Ser educador não é fácil. Ser professor não é fácil. Ser secretário de educação também não é fácil. A vantagem de quem vive com o pé no chão da escola é de acabar com todas as dificuldades que a escola, a comunidade escolar, os professores têm. Mas isso não pode ser feito do dia para a noite, tem que ser gradativo. Então a gente sai frustrado porque a gente não conseguiu atender aquilo que você vivenciou enquanto você estava na sala de aula. Enquanto você era professora e não conseguiu chegar a esse ponto, e são vários, não são um só. Nenhum secretário de educação entra 4 anos dentro de uma secretaria e ele consegue transformar a educação do município. Mas ele consegue ter resultados significativos. E é isso que eu acredito que Japeri precisa. Japeri precisa parar, reformular e trabalhar com as nossas crianças. Quando, às vezes, a gente escuta um pai dizer para mim que 53 alunos numa única escola, sem mediador, eu fico pensando que tipo de trabalho pedagógico está sendo realizado. Sem uma sala de recurso. Então, o que a gente precisa hoje, ter essa consciência, é que precisa se dar o primeiro passo. É possível, em 4 anos, fazer uma transformação. Pode ser não ser total, mas um grande caminho pode ser mudado. A gente pode conseguir recuperar esses alunos que ainda não são alfabetizados. A gente pode progredir na questão do conhecimento dos outros alunos. A gente pode investir nas escolas. Enfim, a vontade política precisa existir. Precisa tratar a educação do jeito que ela precisa ser, atingir as crianças, que são os nossos clientes, que são os que precisam para mudar essa realidade. Ninguém vai mudar isso se continuarmos com os mesmos pensamentos e com a mesma coisa. Eu fico assim, estarrecida. Não sou a melhor qualificada. Com certeza, existem pessoas muito mais qualificadas do que eu. Mas o que me deixa estarrecida dos municípios da Baixada é que eles não se preocupam de colocar pessoas técnicas nas suas secretarias. Colocam pessoas que mal entendem do assunto. E o que acontece? Resultados negativos, um grupo de alunos que não sabem ler, seja na saúde, seja na ação social. A gente tem que parar de atender o cara que é nosso amigo para a gente fazer um trabalho técnico, um trabalho sério. Isso vale para todas as prefeituras. A gente não tem que escolher o cara porque o cara teve tantos votos. A gente tem que escolher o cara porque o cara é técnico. O cara vai entrar lá e vai saber o que vai fazer. Porque eu sei quando identificar um trabalho que não está indo legal e aonde você pode intervir. Se eu não tenho esse conhecimento, como vou conseguir mudar isso? Então, eu gostaria muito que hoje a população, os governantes, os candidatos a prefeito, tivessem esse pensamento, que precisa se colocar pessoas técnicas em secretarias. E não simplesmente aqueles pessoas dos partidos, aquelas pessoas... Não, eu não estou desfavorecendo ninguém. Eu só acho que para caminhar, para crescer, tem que ser uma pessoa técnica. Tem que ser alguém que entenda de energia renovável, porque tudo que ele falou aqui para mim, cara, ele me enriqueceu. Tinha coisas que eu não fazia ideia do que acontecia. O cara domina o assunto dele. Como que vai botar outra pessoa nessa área? Tinha que ser um cara que domine o assunto. É sobre isso que eu estou falando. Eu estou sentada aqui e vou dizer para você, muita coisa que ele falou eu nunca escutei.
E ele domina o assunto. Então é a mesma coisa numa secretaria de educação, numa secretaria de saúde. Não tem como não ser uma pessoa técnica. E isso eu peço a todos os governantes da Baixada que escolham. A gente pode fazer da Baixada um centro, um local em que as pessoas olhem para cá e vejam potencial, porque nós temos. Agora nós precisamos investir, achar e dar esses talentos voz e vez. Exatamente isso. Pessoal, o papo de hoje foi super top. Foi ou não foi, Mota? Top, 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 top. Foi topíssimo. Essa foi a nossa amiga, ex-secretária de Educação e pré-candidata. Sim. Pré-candidata a vereadora vereadora. No município de Japeri. Se você quiser conhecer um pouco mais da Miriam Paz, nós estaremos no nosso Instagram fazendo menções a Miriam. E qual é o Instagram, Miriam? Miriam Paz 02. Miriam Paz 02. Mas tudo que a Miriam falou, pessoal, essas ideias, essas implementações de ideias e tudo mais, eu acredito que ela vai precisar muito mais da população de Japeri. Para a implementação dessas ideias é necessário muitas outras coisas, né? Eu não vou aqui dar esse mole. Mas é isso. Gostaria de agradecer profundamente a sua presença. O meu co-host é o meu co-host. Estou muito bem servido de co-hoster aqui. Rael, o programa hoje foi engrandecedor para mim. Tirei essas dúvidas que eu tinha da educação. Por um momento eu pensei até que você fosse chorar e se emocionar. Não, mas a situação da senhora marcou a minha vida. Dali eu não tinha noção do que era a necessidade de uma pessoa analfabeta. Naquele dia ali foi chocante. Eu acordei para a vida ali. Acordei ali da necessidade que para gente que sabe ler pensa que é uma simplicidade, né? É uma simplicidade você decodificar o alfabeto. É uma função do colégio, uma função, a criança entra ali e transforma. Ela decodiga o alfabeto, ela sabe todas as funções matemáticas simples e junta as sílabas. A primeira vez que eu li uma primeira frase também eu não me esqueço como fosse hoje. Porque a gente vai soletrando uma letra com e eu consegui ler uma frase até chegar no ponto. Aquilo para mim foi maravilhoso. Eu guardei essa emoção também. Quando eu soletrava, depois, li a frase sem soletrar de uma vez só, foi magnífico para mim. Então eu queria agradecer aqui mais uma vez aqui no teu programa, aqui aos internautas, a professora Miriam, e estou aqui à disposição para a gente convidá-la mais uma vez aqui, porque o assunto, o tema educação, ele é infinito. Miriam? Também quero agradecer, foi enriquecedor, adorei. Eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. Né? Já fiquei viajando, porque assim, a gente tem uma grande área rural em Japeri, né? Já pensou preservar isso? Né? Se a gente começar a usar essa energia sustentável, a gente vai conseguir preservar essa área. Leva essa para o povo de Japeri. Em Japeri, existe 8 usinas solares que abastecem condomínios na zona sul do Rio de Janeiro, já instalado lá em Japeri, lá em Pedra Lisa. Em Pedra Lisa. Em Pedra Lisa tem as usinas e aquela energia ali fornece para condomínios na zona sul do Rio de Janeiro. Na zona sul. Eu não sabia que era para a zona sul. Para a zona sul do Rio de Janeiro. Enriquecedor, tô falando. Isso aqui está sendo muito enriquecedor. Quero agradecer ao Rael a oportunidade de estar aqui. Realmente a educação é muito mais abrangente, mas a gente está no caminho. Se tivermos oportunidade, estaremos aqui de novo para estarmos falando do mesmo tema, né? Quero agradecer a todo mundo que está aí nos ouvindo, está prestando atenção na gente, está acreditando na gente, porque Japeri precisa de mudança, Japeri precisa mudar. Vocês, povo japeriense, precisam ter voz. Vocês não têm voz, mas vocês vão ter uma voz agora, tá? Então, eu acredito muito que nós juntos podemos mudar Japeri por dias melhores em Japeri. Quero agradecer a todos os presentes, quero agradecer a oportunidade de estar aqui.
Quero agradecer ao meu esposo, à minha família, a todas as pessoas que nos apoiam lá em Japeri. Quero agradecer a todos vocês, e em especial também eu quero agradecer a minha equipe da Gerência de Administração da Sexta CRE, tá? Que foi minha companheira durante todo esse período que nós realizamos trabalhos muito bacanas. Quero agradecer a todos vocês, todo o apoio, todo o carinho de vocês. Minha equipe também de Japeri, muito obrigado. Obrigada a todos nessa noite. É isso, galera. Convoco a você, convido a você a sentar o dedo no like e, ó, se inscreva no nosso canal. Ative as notificações. Eu faço um apelo aqui, quase que chorando. Se inscreva no nosso canal. Fala, pessoal, ó. Excelente quinta-feira a todos vocês que ficaram aqui nos acompanhando. E avisar vocês que na próxima quinta, às 19 horas, nossa convidada, nossa querida Paula Arruda, estará aqui conosco, de cara a cara com o Rael. E comigo. E com o Eduardo Mota também. E ó, grande beijo, enorme beijo pra vocês. Até quinta-feira, pessoal. Fiquem com Deus.